Alô, meu amigo e minha amiga do YouTube, no nosso canal TV Galvão, e você, meu amigo do Facebook, que nos honra com a sua presença. Embora o Facebook sempre faça umas maldades com a nossa página, sempre limita a nossa página, mas nós estamos aí contra tudo e contra todos. Obrigado pela sua presença e vamos falar sobre a escalada do autoritarismo no governo Bolsonaro. Mas antes eu peço para você, por favor, mete o dedo aí e se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho, dê seu like, tá certo? Nos ajude. E você que está nos assistindo no Facebook, faça parte desses mais de 50 mil que nos seguem e curtam a nossa página e nos siga nas redes sociais, tá certo? Peço ainda, se for possível, que você compartilhe esse vídeo no Facebook, no Twitter, nos seus grupos do WhatsApp, enfim. Colabore com a gente, colabore. Dê aí uma força para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas nesse mundo cibernético aí de meu Deus, tá certo? Então a escalada da violência não, mas vivemos num país violento, né? Mas a escalada do autoritarismo no governo Bolsonaro, né? Que em algum momento o autoritarismo transforma-se em ações violentas, enfim, que de fato incomodam cada vez mais pessoas. Gente, vamos pensar juntos, tá certo? Para não parecer que é algo radical, sectário, radical não, sectário da nossa parte, falar do governo Bolsonaro e falar de uma forma, como a gente fala, né? Sempre contra, não é sempre contra. É que quando a gente observa algumas ações, a gente vê o que está por trás delas. O velho Brizola, que Deus o tenha, um grande homem, grande governador e grande político brasileiro, ele sempre dizia: se tem cara de jacaré, boca de jacaré, rabo de jacaré, é jacaré. A gente chegou no momento da vida brasileira que a gente tem que falar o óbvio, porque o óbvio não é visto, né? A gente vê, né? O Bolsonaro foi eleito, o grupamento político dele é um grupamento ligado às milícias no Rio de Janeiro, ao escritório do crime no Rio de Janeiro. Tanto é que nós já falamos aqui em vários outros vídeos a correlação de forças da política do Rio de Janeiro e a intimidade, a proximidade que se tinha e que se tem do pessoal do Rony Lessa com a família Bolsonaro, né? O pessoal do Adriano, né? Que foi morto lá na Bahia, ligado, chefe do escritório do crime, ligado, né? Parentes nomeados, inclusive, no gabinete do Flávio Bolsonaro. A proximidade que tem do próprio Carluxo com o Rony Lessa, né? Então, essas nuances, a gente já viu o perigo delas, né? A relação delas, né? A gente tem agora, essa semana, a questão do filho dele mais novo, com 18 anos, comprar um imóvel, na época, no valor de 170 mil reais, parece. Valores atualizados dariam uns 330 mil, valores de hoje. Quem que é servidor público, que foi aposentado saiu lá do exército, lá foi para a reserva como capitão, consegue ter em dinheiro vivo, em espécie, né, dar para o filho, né, 320 mil reais. Quem é que consegue isso? Da onde vem esse dinheiro? Quando o dinheiro é em espécie, o dinheiro não passa pela conta. Conta corrente, entrou, saiu. Não há registro de entrada, não há registro de saída. Da onde vem esse dinheiro?
Eu gostaria muito que a família Bolsonaro explicasse. Isso já coloca por terra a questão da idoneidade e da honestidade da família Bolsonaro. Tá certo? A gente viu só a relação que se tem da família com esses meliantes, né? Com esses homens que são servidores públicos, mas começam a tratar da questão da criminalidade, né? Com grilagem de terra, com invasão de terras públicas, construções de prédios que desabam, né? Vende as pessoas, começa a circular dinheiro em espécie no meio desse. Da onde vem esse dinheiro? Será que veio da milícia? Será que veio dos milicianos? Será que veio do crime organizado? Eu gostaria muito que o vereador falasse, né? Aquela entrada de dinheiro lá na lojinha de chocolate do senador Flávio Bolsonaro, né? Não sei quantos depósitos, né? Na própria conta corrente da primeira-dama, né? Vários depósitos somados aí dão 89 mil reais, né? E quem depositou foi o Queiroz. Da onde veio esse dinheiro? Movimentaram um caminhão de dinheiro nas campanhas dos Bolsonaros, dos filhos e do pai, né? Dinheiros em espécie. Eles vieram da onde? Da onde vieram essas montanhas de dinheiro? Será que é da Casa da Moeda? Será que eles são sócios da Casa da Moeda? Eu não sei, eu gostaria que eles explicassem. Já isso levaria, acenderia a luzinha vermelha para a questão da mistura do poder constituído e do poder paralelo. Aliás, uma conversa muito interessante eu assisti semana passada foi do Haddad com o Freixo. O Freixo, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, ele foi presidente da CPI das milícias. Então ele conhece todos os modus operandi dos grupamentos criminosos organizados, né? Então ele disse, não é mais um Estado paralelo, é o crime dentro do aparelho do Estado. É muito mais difícil, inclusive, de acabar, é muito mais difícil, inclusive, de tirar. Então, o grupo organizado, de crime organizado, chamado milícia, que é um dos pilares do governo, né, de sustentação política do governo e da própria família Bolsonaro, né? Só essa relação entre o Bolsonaro com eles já é um ponto vermelho, um ponto que acende a luzinha vermelha para a criação de um Estado autoritário. Toda vez que se constituía um Estado autoritário, tinha uma milícia armada por trás para dar o suporte. Foi assim com Hitler e a SS, né? Foi assim com Mussolini e os camisas pretas. Enfim, são ações muito assemelhadas. Vocês lembram, por exemplo, mudando agora para outros nuances dessa escalada autoritária no governo Bolsonaro, foi a tentativa, na verdade, a intenção de invasão do Supremo Tribunal Federal, relatada pela revista Piauí, que é uma publicação mensal, então vem com uma reportagem substancial, trazendo as informações de que no dia 22 de junho, foi junho ou foi julho, eu não me lembro bem a data, mas foi perto daquele período em que o ministro do Supremo, Celso de Mello, solicitou à Procuradoria-Geral da República que se pegasse lá, se tomasse posse, busca e apreensão do celular do presidente da República. E aí a Procuradoria autorizaria ou não. E aí deu um bafafá danado,
o Heleno foi dizer que uma ação dessa podia acarretar algo que ninguém sabia o que poderia acontecer, aonde iria parar essa história. Vocês se lembram disso? Pois bem, e aí teve uma conversa lá entre... Estava o Heleno, estava outro ministro lá militar, que até abandonou lá, foi para a reserva para não ninguém dizer que tem militar na ativa no governo, e tem um monte. Inclusive o ministro da Saúde é um militar da ativa, general 3 estrelas, ele é da ativa ainda, e está no governo Bolsonaro. Não só está, que não é mais nem ministro lá substituto, né, interino, ele agora é ministro de fato. Perdão. Então, teve essa ação, essa reunião em que o Bolsonaro teria dito, não, eu vou intervir. Então, ele queria realmente botar lá meia dúzia de soldados e invadir o Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram disso? Pois bem, as próprias declarações antidemocráticas do Heleno, muitas vezes colocando aí lenha na fogueira, né? Dizendo que qualquer ação, né, poderia acarretar algo que ninguém saberia onde ia parar. As manifestações contra o Supremo, porque foi logo depois disso que começou a ter aquelas manifestações contra o Supremo com a Sara Geromini e aquele tal de Sena, que era servidor terceirizado fantasma lá da Damares, ganhava para poder ficar na rua fazendo arruaças aí contra o Supremo e contra o Congresso. Vocês se lembram disso? Pois bem, a ministra Damares, denunciada esses dias pela Folha de São Paulo, né, no caso da menina de 10 anos de idade que tinha sido violentada durante anos pelo tio, e aí ela foi interromper a gravidez, e a Folha denuncia que foi ela quem pegou os dados da menina, como endereço da casa dela, da avó, o nome da garota e aonde ela faria a interrupção da gravidez em Pernambuco. Lembrando que a menina era do Espírito Santo e lá não fizeram. Então, isso é um ato autoritário. Ela ligou, ela fez teleconferência com a avó da menina. Ela tentou colocar a força do governo federal em cima do Conselho Tutelar. Isso é intervenção do governo central em cima de um conselho eleito pela população para que se fizesse A e não B. Essas são as nuances da escalada ditatorial no Brasil. Autoritária. O governo, assim que tomou posse, acabou com quase todos os conselhos. O que são os conselhos? Aliás, tinha um conselho criado, inclusive, na época do Império, que passou pelo golpe militar do Império, da República, né? Primeiro golpe militar foi o da República, que criou a República, passou pela República Velha, passou pelo Estado Novo, pela Revolução de 30, depois do Estado Novo, passou pelo golpe militar de 64 e foi morrer no colo do Bolsonaro. O que são os conselhos? É a sociedade, né? É o chamado controle social sobre as ações do governo. Então isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não deve, isso aqui não é aconselhável. Inclusive ajudando o governo, né? Orientando o governo para que ele tome posicionamentos e ações efetivas de forma mais qualificada. Bolsonaro acabou. Não se tem discussão, não se tem diálogo, não se tem conversa no governo Bolsonaro. Nem com a sociedade, nem com ninguém. Nem com ninguém.
É uma visão autoritária, é uma visão autocrática. Não é? Essa influência que ele busca ter, né, dentro da Polícia Federal. Porque há quem diga que hoje nós temos duas polícias federais. A Polícia Federal institucional e a Polícia Federal do Bolsonaro. Veja bem, algumas ações contra os adversários do Bolsonaro, numa dobradinha entre Polícia Federal e Superior Tribunal de Justiça, né, foi o que ocorreu com Witzel, governador do Rio, que foi afastado monocraticamente, a canetada por um ministro do STJ, e depois, na votação do coletivo do STJ, que confirmou o afastamento do governador, mas fez altas críticas ao ministro que afastou monocraticamente, é que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Essa questão que vem lá de trás, desde a Lava Jato, né, de se prender pessoas sem prova, de mandado de busca e apreensão junto com prisão da pessoa, ou seja, a busca e apreensão é antes, é para saber se tem provas contra a pessoa. Não, prende o cabra e depois vai ver se tem provas. Essa é uma prática muito estranha. A prisão do Lula. Levaram o Lula para não ser candidato, condenaram o cara em tempo recorde na segunda instância para que ele não fosse candidato à presidência da República. Essa história de lawfare, né, que é a utilização da lei, né, para se perseguir politicamente os adversários, inaugurada aí na Nova República, pelo menos, inaugurada aí pela Lava Jato, né, que recebia instruções do governo norte-americano através do FBI de como fazer, deixar de fazer. Quero lembrar aqui, né, que essa escalada autoritária, ela precede o próprio governo Bolsonaro, ela começa no judiciário. Quero lembrar aqui que o dinheiro da multa de 2,5 bilhões da Petrobras, que o Dallagnol queria fazer uma fundação, chegou a abrir contas, chegou a fazer estatuto e o caramba, não é? Para eleger aí, né? Seria um partido do Ministério Público para eleger vários senadores, ele próprio seria candidato ao Senado e eleger o Moro presidente da República. Foi esse movimento, que eu quero lembrar a vocês, que ajudou a eleger o Bolsonaro presidente da República numa eleição estranha como aquela, que havia inclusive manipulação de informações, uma chuva de notícias falsas, de fake news, né, colocadas, jogadas nas redes sociais e principalmente no WhatsApp, por robozinhos aí do pessoal do Steve Bannon, o mesmo que ajudou a eleger o Trump, o mesmo que ajudou a eleger a maracangalha toda conservadora lá na Itália, na Hungria. Então há uma conspiração internacional nessa brincadeira. E o Bolsonaro, uma vez no poder, trouxe esses cabras através esse pessoal do Judiciário e Ministério Público, através do Moro, e depois, quando viu que não podia controlar, ele silencia, afasta e retira o Moro, excreta o Moro do seu governo. E aí amplia as intervenções nas polícias, nas superintendências da Polícia Federal no Brasil inteiro, onde ele queria. Então, a própria luta campal que está havendo entre o Ministério Público, né, e a Procuradoria-Geral da República são ações políticas. E fica para mim claro isso. Então, o governo tentou, né, nessa ação contra o Witzel, tirar, e vai tirando cada vez mais da frente, aqueles que são pessoas que podem serem adversários numa eleição do Bolsonaro. É isso.
Fora as tentativas de cooptação. Por exemplo, essa história do Bolsonaro, né, baixar decreto lá, equiparando, tá, o salário dos policiais militares e policiais civis, aposentados com o pessoal da ativa, dando aumentos. Hoje mesmo teve aumento, né, teve a promoção do pessoal da Advocacia Geral da União para ganhar o teto do salário, o teto da República, R$27 mil. R$27 mil. No meio de uma pandemia como essa, ele dá aumento, mas ele quer criar aliados. Ele está criando aliados. Então tem a milícia, tem as PMs, que são maiores do que o Exército. Na época da reforma, não sei se vocês estão lembrados, da reforma previdenciária, o que ele fez? Tirou os militares, tirou os juízes. Então, é uma tentativa efetiva de cooptação de servidores públicos do topo da cadeia da República. Então, ele está buscando aliados, ele está dando aumento, ele está ampliando os privilégios, ele está... E para o povo nada, para a população nada. Mas a população, ele tem um outro aliado nessa escalada autoritária dele, para implementar a sua ditadura bolsonarista no Brasil, que são as religiões evangélicas pentecostais com seus pastores eletrônicos, tá certo? Fazendo a cabeça das pessoas, dizendo que ele é um ungido, que ele é uma pessoa escolhida por Deus para poder governar o país. E os outros são de Satanás. Eu vi essa semana um vídeo que eu fiquei estarrecido. Um pastor que eu nem sei quem é, mas muito bem arrumado, numa igreja muito grande, muito rica, e ele falando, não, porque o pessoal da esquerda é de Satanás. Que no dia do juízo... Deus vai dizer, venham para a minha direita os salvos, para a esquerda, ou seja, ele descontextualiza até a história de esquerda e direita que nasce lá na Revolução Francesa, entre jacobinos à esquerda e girondinos à direita. Então isso é desonestidade intelectual e é alienação das massas. Alienação das massas. Então, eu acho que é muito importante nesse momento, e aí eu vou me dirigir às esquerdas, da área que fazemos parte, tá certo? E vou me dirigir também a uma parte da burguesia, que não é essa burguesia que está aí no governo, mas aqueles que estão contrariando interesses do governo e estão contrariando interesses estrangeiros até. Não vamos construir uma frente sem o PT. Não adianta. O PT, ele está dentro do campo da esquerda, é o grupamento mais forte, é o grupamento mais organizado, está organizado em várias camadas da sociedade, nos movimentos sociais da sociedade. Então não adianta querer fazer uma frente ampla sem Lula, que é burrice. Que é querer isolar o Lula nesse momento é burrice. O Lula, inclusive, tem que ter seus direitos. Aí vai para a parte do judiciário em que o próprio presidente da República choca, né? Como no caso de botar lá, né? Porque você acha que a Sara Geromini foi lá pela cabeça dela, o Senna foi lá pela cabeça dele. Acho nem que raciocinam direito. Então alguém mandou. Se tem um líder é o Bolsonaro. Ele mandou, tá certo? Para fazerem protestos contra o Supremo, sacaneando, não tem outra palavra, o Supremo, né? Passando o Supremo sendo um troço vexatório, passando por vexames públicos, né? A ponto de jogarem
fogos de artifícios contra o prédio do Supremo, que é patrimônio público. Quem é que paga o advogado da Sara Geromini? Quem é que paga o advogado do Senna, que foi preso num dia, no outro já estava solto? Alguém está pagando. Não são eles. Que eu não sei de onde ela tira renda. Aliás, já foi visto lá que aquelas redes sociais lá deles e outras áreas recebiam aí um dinheirinho se cotizado por deputados bolsonaristas. Inclusive do PSC. Tem deputado encalacrado nessa história até hoje. Então, a gente está diante de uma movimentação autoritária e é preciso que quem tem responsabilidade com o Brasil e com a democracia se alinhe. Então a gente precisa ter uma aliança de centro-esquerda e a área da burguesia nacional que queira realmente não cair numa ditadura em que o Bolsonaro possa, a hora que ele quiser, inclusive, dar ou não a concessão, conceder ou não renovação de concessão para grupos de comunicação, como é o caso da Rede Globo, que vence ano que vem a concessão dela. Aliás, em 2022 vence a concessão dela, no ano das eleições. Então, eu acho que é muito importante que comece a haver diálogo. Veja bem, o Lula fez no dia 7 de setembro um pronunciamento em que as emissoras no Brasil não deram nenhum tipo de cobertura, nem a Globo, nem as demais. Teve alguma coisa na CNN Brasil, mas o resto foi muito falado lá fora. Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim, foi falado. Então, tem que saber jogar o jogo, minha gente. Vocês não estão sabendo jogar o jogo. Vocês estão jogando xadrez com regra de dama. Eu duvido que se o doutor Roberto Marinho, que sempre foi uma águia da direita, conservador e etc., mas sempre foi um homem muito inteligente e ponderado, ele jamais colocaria em risco a sobrevivência das organizações Globo com um governo desse aí. Se aliaria até com Brizola, que era o arqui-inimigo dele. Que não era o PT que era o arqui-inimigo das organizações Globo, não. O PT passou a ser depois que governou. O arqui-inimigo das organizações Globo sempre foi o Leonel Brizola e o trabalhismo. Lembrando que desde a época do Getúlio, o Roberto Marinho era contra esse grupo político. Então, está na hora de se usar a inteligência, usar a manha. Tem que ter jeito, tem que ter catimba. E as coisas podem piorar se as eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, degringolarem. Porque, veja bem, o Trump está com o mesmo discurso do Bolsonaro na época da eleição aqui. Que se ele perder, porque roubaram a eleição. Então ele pode, de repente, não aceitar o resultado das eleições norte-americanas. E aí vai ser uma merda. Porque vai ensaiar um golpe de Estado. Se isso ocorrer lá, vai ser uma ação em cadeia até chegar aqui. Porque tudo que eles fazem lá, o outro que é um macaco de imitação, tudo que o dono faz ele imita, né? Ele vai querer imitar aqui. E com suporte. Veja bem que hoje a Justiça do Equador expediu mandado de prisão contra o Rafael Correa, ex-presidente da República. Porque essa questão de lawfare não é só no Brasil. Está sendo utilizada em toda a América Latina. Está sendo utilizada contra aqueles que são lideranças de esquerda, como foi o Rafael Correa, contemporâneo de presidência com Lula. Contemporâneo do Lula na presidência. Ele presidente aqui, o Rafael lá.
Então, já basta o golpe que deram junto com a Tesla, grande empresa de energia estadunidense, que ela disse realmente que participou do golpe em cima do Evo Morales, que quando ele ganhou mais uma vez uma eleição, disseram que ele tinha roubado a eleição. E depois foi comprovado há pouco tempo agora que a eleição foi limpa. E aí pegaram, ameaçaram, quebraram a casa dele, você vai embora, você vai para o exílio, então morre. Nesse nível. E o mesmo modus operandi. Igreja evangélica de um lado, discurso moralista do outro, e no meio o pessoal, os milicos, os militares e o judiciário. Então é uma ação que vem de fora, que é orquestrada para poder ter uma onda em nível global, uma onda fascista, né? Uma onda de ultradireita, ultraliberal. Eu quero lembrar vocês, né? Só para a gente encurtar a conversa. Vocês assistiram ontem a coletiva do Guedes? Assistiram? Ele estava falando da criação de mais um imposto. O líder do governo na Câmara interrompendo toda hora, e do outro lado o general, braço direito do Bolsonaro, mete a mão no ombro e retira o cara. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. De um ministro da Fazenda, um ministro da Economia estar falando e alguém pegar ele pela goela e interromper, né, uma coletiva à imprensa. Veja bem, se eles são capazes de fazer com o Paulo Guedes, que é um homem milionário, banqueiro, vassalo dos mercados internacionais, ou seja, tem muita gente dando suporte para ele, inclusive ele é o avalista do governo para o mercado financeiro. Se estão fazendo isso para ele, que é ministro de um super ministério, acabaram com não sei quantos ministérios para ele ter o dele. Né? Botaram tudo ali dentro. Trabalho, previdência, né? Fizeram um carnaval para ele. Botaram a Sapucaí inteira para ele. Se fazem com ele, o que vão fazer com você, trabalhador? O que vão fazer com você, empresário? Médio, pequeno, microempresário? O que vão fazer com os meios de comunicação? O que vão fazer com as esquerdas? Será que a gente só vai tomar vergonha no dia que tiver campo de concentração nesse país para colocar as minorias, os gays, os pretos, os dissidentes? Se ele é capaz de largar pela estrada pessoas como o empresário Marinho, lá do Rio de Janeiro, né? Que é até a cariação com o Flávio. O Flávio não foi à cariação, disse que estava doente e foi dançar musiquinha idiota num programa mais idiota ainda lá em Manaus. Se eles que ajudaram, o Marinho lá, ele abriu a casa dele, acho que isso é Paulo Marinho, ele abriu a casa dele para o Bolsonaro fazer, inclusive, as gravações da campanha dele. E ele virou as costas, e virou as costas para todo mundo. O cara financiou a campanha, praticamente, de senador do filho dele. Campanha essa que ele é suplente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês estão subestimando o Bolsonaro. Bolsonaro é um ditador em busca de uma ditadura. Não deem mole, não subestimem, não fiquem achando que é da boca para fora, porque ele só está esperando o momento para dar o bote.